Amém, queridos, graça e paz, bom dia. Bom dia. Amém, glória a Deus. Bom dia aos irmãos também que nos assistem, Melodia, mídias sociais. Deus abençoe a todos nós. Abra sua Bíblia, Romanos, carta aos Romanos, capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 5, versículos 6 a 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pai, nós queremos glorificar o Teu santo nome nesse dia, nessa manhã. Queremos Te bendizer, queremos Te exaltar, Senhor Deus, Pai Santo querido Deus. Queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, nossa mente, Senhor Deus, Pai Santo querido, todo o nosso ser. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, fale conosco, Senhor Deus, Pai Santo querido Deus. Tire todo o bloqueio da nossa mente, do nosso coração, que possa nos impedir, Pai, de entender a Tua palavra, de entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, de sermos curados, libertos, transformados. Senhor Deus, para que possamos também transformar vidas e outras pessoas. Pai, que o Senhor nos cure de toda enfermidade, todo mal. Pai Santo querido, colocamos diante do Senhor as nossas vidas e aqueles que nos ouvem, Senhor Deus, aqueles que nos assistem, Senhor Deus, Pai Santo querido, que o Senhor tenha liberdade, Senhor Deus, de adentrar cada casa, cada lar, Senhor Deus, que esteja agora remotamente, Senhor Deus, Pai Santo querido, assistir esse culto, Pai. Abençoa, Senhor Deus, as crianças mais uma vez, Pai Santo querido, Deus, que elas se tornem, Senhor Deus, grandes homens e mulheres de Deus, Pai, na face da terra, Senhor Deus, que sejam, Senhor Deus, a Tua flecha, Senhor Deus, enviada, Senhor Deus, para o mundo, para as nações, conforme o Senhor tem dito na Tua palavra, Pai. Nós oramos e Te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e fique à vontade, em nome de Jesus. Essa palavra, queridos, Romanos, estou meditando há algum tempo, nas cartas de Paulo, e ultimamente tenho me detido um pouco mais na carta aos Romanos, e essa carta, ela é a mais longa das cartas que Paulo escreveu, quando ele começou seu ministério. Ela foi escrita por volta de 57 depois de Cristo, e foi escrita quando ele estava ainda em Corinto. A gente vê isso em algumas passagens da carta aos Coríntios, 1 Coríntios, quando ele se importava com a igreja de Roma. Não foi ele que fundou a igreja de Roma, mas ele se importava muito com aquela igreja, aquela pujante igreja. Estava nascendo uma igreja, na maioria feita de não judeus, chamado os gentios, e também uma pouca parcela dos judeus, que faziam parte daquela igreja que estava nascendo, que já estava se tornando grande, já estava incomodando inclusive o Império Romano naquela época. E 57 foi mais ou menos essa data que Nero, aquele imperador cruel, ele começou também a reinar sobre Roma, e também ele criou uma espécie de paz, para que todas aquelas regiões, todos aqueles povos que ele havia conquistado, tivessem essa paz romana. E Paulo, ele vai e contesta um pouco disso, muito corajoso esse irmão. Ele contesta um pouco dessa paz que Nero estava oferecendo para aquelas regiões. E lá no capítulo 1, do versículo 5, ele fala o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa esse texto que nós acabamos de ler, nesse versículo, dizendo que havia paz, que a paz de Deus, ela sobrepujava aquela paz que o governo romano estava oferecendo para aqueles povos, aquelas cidades, aquelas regiões que ele havia conquistado. Interessante também que Romanos é considerado uma teologia, uma carta, uma Bíblia dentro da Bíblia e uma teologia sistemática. E a gente vai ver alguma dessas situações.
Foi livro de cabeceira também de algumas pessoas do passado, né? Antes daqueles que nós conhecemos, chamados reformadores, também muito antes dos reformadores, como Crisóstomo, Agostinho, Martinho Lutero. Também passou por John Wesley, mas já na nossa época, Hudson Taylor, que foi um homem que adentrou as Índias, a China, precisamente, para pregar, para anunciar o Evangelho. E ele se debruçava nessa carta aos Romanos, também como outros irmãos da nossa época. E a carta aos Romanos, queridos, Paulo, ele explana nesses poucos capítulos dessa carta, e você pode ter a oportunidade de ler Romanos, ler a Gálatas juntos, assim também como Hebreus, e você vai ver algo grandioso, sobrenatural na palavra de Deus. Romanos, ele explora nesses pequenos capítulos temas como pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, plano de salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza da vida da igreja, o lugar do judeu e do não judeu nos propósitos de Deus, e os deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. Uma coisa muito interessante, cidadania cristã. Desse dia eu recebi uma mensagem de um pastor da Missão Horizontes, e ele falando que durante algum tempo ele estava falando sobre a situação do país. E quando ele encontrava as pessoas vinham até ele, e ele lida com muitas pessoas, não só no Brasil, mas na América Latina. Missão Horizontes para a América Latina, lida com muitas pessoas na América Latina e também no mundo, principalmente na Ásia. O irmão Alexandre conhece um pouco da história dele, Davi Botelho, e ele falou que ele recebia pessoas, irmãos, pastores, líderes de outras igrejas, autoridades, e quando as pessoas buscavam ele estava sempre falando da situação que o país vivia no momento ou em tempos passados. E da última vez que ele recebeu uma autoridade do governo, ele fala que quando ele começa a falar da situação do país, o Espírito Santo repreende ele, dizendo que essa não era a mensagem que ele deveria anunciar. De fato, essa não é a mensagem que nós temos que anunciar. Quando a gente vê a cidadania quando a gente vê as cartas de Paulo falando sobre cidadania na igreja, nós vemos uma coisa totalmente diferente, que não se envolve com a situação local que nós vivemos. Seja ela governo municipal, estadual, federal, governo mundial, mas unicamente o governo de Cristo, governo do Espírito Santo. Essa é a grande mensagem que nós temos que passar para as pessoas que nos buscam, que nos procuram. A esperança da graça, a esperança da glória, a esperança da salvação, a esperança do refrigério, do renovo, da manifestação de Deus sobre a vida, sobre a família, sobre as nações, sobre o mundo. É a mensagem que nós temos que falar. Não nos debruçar sobre problemas que nós vivemos, porque desde que o mundo é mundo, esses problemas vieram acontecer. Uma coisa interessante, voltando a esse texto lá no capítulo 5, versículo 1, ele fala que justificados. Muito interessante que o termo justificados, tornados justos, sem culpa, é um termo forense. Para quem é jurista aí, sabe que é um termo forense. Diz respeito àquela pessoa que estava condenada, não havia possibilidade de ela ser absolvida, mas há um juiz que torna essa pessoa justa. E essa justificação veio através da nossa fé em Cristo, e pela morte dele na cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado. Isso não depende da gente, não depende de nós. Outra coisa interessante que ele fala, mediante a fé temos paz com Deus. Se você ver lá no versículo 10, ele vai dizer que nós fomos justificados, nós fomos salvos e nós fomos reconciliados como filhos. Antes disso constava uma alienação contra Deus, que consistia realmente nos nossos pecados, na nossa culpa e na nossa condenação. A gente não tinha possibilidade nenhuma de se aproximar de Deus. Estavam destinados realmente à ira.
mas em Cristo Ele nos torna justo. Em Cristo Ele nos dá paz, em Cristo Ele nos salva, em Cristo Ele nos reconcilia outra vez nessa filiação de Pai. Amém? Nós estamos aqui hoje reconciliados, estamos justificados, não há mais dívida que pese contra as nossas vidas, não há mais culpa, não há mais pecado que não tenha sido levado naquela cruz, que não tenha sido cravado naquela cruz, não há nada. Qual foi o momento que isso aconteceu? Às vezes a pessoa assim, não, mas eu sou muito bom. Às vezes a gente já ouviu muito isso, não, eu sou muito bom, nunca fiz nada, nunca matei, nunca roubei, né? Nunca fiz nada de mal para as pessoas. Mas isso não justifica a nossa vida diante do Senhor. E não foi por nós sermos bonzinhos demais, mesmo que a pessoa fosse muito boa, muito justa, muito correta, isso não levaria a pessoa realmente a ser justificada diante de Deus. Veja só uma coisa, não foi depois que mudamos que Ele nos amou. Não foi depois que nós resolvemos mudar a nossa vida, sermos transformados. A palavra diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não foi depois de estarmos na igreja por longos anos que Ele decidiu nos amar. Às vezes nós temos o entendimento de que quando nós chegamos na igreja, tudo será resolvido. Não é resolvido dessa forma que nós entendemos. Não foi depois de termos preenchido todos os requisitos, recomendações, sermos aprovados na entrevista da Comunidade Batista da Paz, que Deus nos amou. Também não foi por sermos perfeitos, obedientes, vencermos todas as tentações que Ele nos amou. E depois, não foi depois de termos participado do encontro, a gente vai ter encontro nesses dias. Quem já fez o encontro aqui? Quem não fez o encontro aqui? Glória a Deus. Você está convidado a fazer. Vou te dar essas datas depois. Não foi depois de termos participado do encontro, batismo, trilho de crescimento, que Deus nos amou. Mas a palavra diz que Ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O texto que nós acabamos de ler 6, ele diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Versículo 7. Dificilmente alguém morreria por um justo, mas pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando sendo nós ainda pecadores. Versículo 10, ele diz assim, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho. Querido, isso é uma coisa realmente grandiosa para as nossas vidas e para a humanidade. Nos amou quando éramos fracos, não levou em conta. Ele nos amou quando éramos ímpios, não levou em conta. Ele nos amou quando éramos pecadores, também não levou em conta. E quando nós éramos inimigos de Deus, alienados pelos nossos pecados, pela nossa culpa, pela nossa condenação. E a palavra diz que grande amor, realmente, Ele fez por nós. E é certo que em algum momento da tua vida, eu quero que você vá um pouco assim, levando isso para o teu coração. Talvez em algum momento da tua vida, do teu passado, erros cometidos, pecados, acusação, tente te assustar, e acontece muito. Às vezes a gente recebe informações, visita de pessoas que são acusadas, pessoas que são de alguma forma desassistidas ou desencorajadas por aquilo que elas fizeram, e a forma que elas usam, eu vou me afastar, vou sair da igreja. Não faça isso. Se você conhecer alguém nessa forma, se você já passou por isso, não desanime. Aleluia. Você não é mais indigente. Eu dei o nome dessa palavra de indigente para a filha de Deus. Você não é mais indigente, você se tornou filho. E eu quero ler um texto com você lá em Gálatas 4:7, que diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo. Não foi antes, não foi no seu tempo, não foi depois. Não foi antes da sua necessidade, depois da sua necessidade. Foi exatamente no momento certo.
Deus, Ele sempre aparece no momento certo. Ele nunca atrasa e Ele nunca adianta. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai, de sorte que já não sois escravos, ou leia-se, indigentes. Em algumas versões você vai estar lendo indigentes. De sorte que você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Olha que grande maravilha, que grande poder, que grande misericórdia o Senhor teve para conosco. E continua tendo, até o dia do nosso resgate. Aleluia. Nós vemos também na palavra de Deus, queridos, muitas pessoas que tiveram suas vidas transformadas e se encontraram com Jesus. Houve uma mudança realmente substancial, tremenda, maravilhosa na vida dessas pessoas. Nós vemos um relato do paralítico que desceram ele pelo telhado. Nós vemos o relato de Levi, que era um publicano que estava na coletoria. Nós vemos o relato da viúva de Naim, que estava levando seu filho para enterrar. Nós vemos também o relato da grande pecadora, com quem Jesus se encontrou com ela na casa de um fariseu. E nós vemos também o relato de um jovem possesso de espírito maligno. E essas pessoas, todas essas pessoas, elas trazem uma história muito interessante para nós. Esse paralítico, quando soube que Jesus estava na casa de alguém, os amigos pegaram esse indigente, como a casa estava lotada, portas, entradas, janelas, tudo lotado, todas lotadas, eles resolveram colocar aquele indigente pelo telhado. Alguém já leu? Amém? Imagina a cena, você na sua casa, e de repente começa a telha quebrada caindo para todo lado, madeira caindo para todo lado, sapê caindo para todo lado, para alguém colocar no meio um indigente para que ele fosse curado. Isso está lá em Lucas, está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12. Imagina Levi, queridos, um cobrador de imposto. Jesus chega naquela coletoria e fala para ele assim: Levi, segue-me. A primeira coisa que ele deve ter pensado, que esse homem não me conhece. Esse homem é novo na cidade. Porque ele não sabe quem eu sou. E vocês sabem que o publicano era uma pessoa realmente odiada pela comunidade, porque era um cobrador de imposto. Normalmente tido como desonesto. Mas algumas versões diz que Levi convidou Jesus para um lanche, um jantar. E ali ele estava acompanhado de outros cobradores de imposto. Algumas versões de pessoas de má fama, de toda categoria. E Jesus estava no meio. Tem também um outro caso, daquela viúva, que perdeu o seu marido. De repente ela perde o seu filho. E há sugestões extra-bíblicas que ela não tinha também uma nora a quem pudesse se apoiar. Aquele filho que acaba de morrer não tinha deixado um neto para ela. Ela estava só, uma indigente. Mas de repente aparece Jesus e muda a história daquela viúva. Amém? Sempre ele vai estar no caminho de alguém que tem uma necessidade. Sempre ele vai aparecer de uma forma que você não espera para suprir uma necessidade. Depois, Jesus, ele está na casa de um fariseu, chamado para um jantar, e aparece uma mulher, adentra aquele local, unge os pés, e era costume dos judeus, quando se assentavam, eles comiam numa mesa baixa, segundo a história, e colocavam os pés para trás. Ela se aproximou, começou a chorar sobre os pés de Jesus, começou a enxugar com seus cabelos, depois passou um óleo precioso sobre ele, e eles ficaram assustados.
uma indigente real. Ele não afastou, ele não separou. Ele veio para libertar cativos, diz a palavra. Ele não veio para justos, mas para injustos e pecadores. E diz a palavra que a história dessa mulher, ela deveria ser contada onde o evangelho fosse anunciado. Porque ele teve misericórdia. Nós vemos o caso daquele jovem possesso também, durante muitos anos, nos sepulcros, se machucando. Ninguém queria se aproximar daquela pessoa. Quantas vezes a gente já viu isso aqui? Outro dia a gente estava conversando com o pastor Marcos, e ele falando para a gente que ele tinha um ministério muito grande com bêbados, é verdade. Quantas vezes estava reunido aqui em reunião ministerial e entrava um bêbado, e ficava, caía, ele chegava lá, abraçava, buscava uma roupa, trocava. Esse possesso não era diferente. Quantas vezes ele adentrou naqueles lugares, assustou as pessoas, e ninguém queria estar perto daquela pessoa. Mas de repente Jesus se compadece daquele jovem e liberta ele. No outro momento ele está são, roupas trocadas, aos pés de Jesus, adorando, louvando, glorificando ao Senhor. Aleluia. A gente poderia, existe vários textos ainda, mulher samaritana, que os irmãos conhecem, mulher cirofenícia, cego de Jericó, tantos outros indigentes que se encontraram com Cristo, e realmente Ele mudou a história dessas pessoas. Mas eu quero aqui me ater um pouco mais a um relato, está em Marcos 5, 25, 34, de uma mulher que a história diz que ela tinha um grande fluxo de sangue, uma grande hemorragia, durante anos, 12 anos. E a Bíblia diz que essa mulher, ela foi realmente em busca de Cristo. E é interessante, queridos, porque nessa época, para uma mulher normal, isso já era complicado. 12 anos com hemorragia. Para uma judia, pior ainda. Não havia realmente nenhuma possibilidade de aproximação. E entenda uma coisa, todas essas pessoas que se encontraram com Jesus, elas arriscaram alguma coisa, João. Morrer. Essa mulher poderia, se ela tocasse em Cristo, ela poderia ser apedrejada. Mulher não podia tocar em homem. Pior, com hemorragia. Mas ela arriscou. Quantas vezes as pessoas dizem para nós, olha, não pode, não deve, não faz, não te aproxima. Eu não era um religioso, não cresci minha cidade não era religiosa, a gente não tinha imagem em casa, não era comum isso. Mas quando se falava de protestante, as pessoas falavam assim, olha, te afasta, não vai fazer bem para você. Talvez o mais novo não conheça muito esse termo protestante, não era crente, não era evangélico, como hoje é bonito, protestante. Uma pessoa marginalizada, não te aproxima, foge. Talvez muitas pessoas tenham passado por isso. Essa mulher, ela era sexualmente, ela não podia tocar no marido, 12 anos. Maternalmente, ela não podia ter filhos, 12 anos. Domesticamente, tudo que ela tocasse era impuro, 12 anos. Ela não podia fazer um alimento. Ela não podia varrer uma casa. A vassoura, o rodo, o pano se tornavam impuros.
Outra coisa, espiritualmente, ela não tinha permissão de adentrar no templo, na sinagoga, nem se aproximar. Ela estava condenada a uma exclusão social, pastor Reinaldo. Ela não tinha acesso. Se a gente tivesse num culto desse, ela não poderia sequer ficar do outro lado da rua. Imagina a situação. Mas quando ela soube que Jesus estava por aqueles lugares, ela arriscou. Ela poderia ser morta. Ela poderia ser apedrejada. Mas ela arriscou. E a palavra diz que ela foi até ele. E no texto 34, no versículo 34, a palavra diz assim: filha, o único texto nessa expressão que aparece nos evangelhos é exatamente nesse aqui, em Marcos, em relação a essa mulher. Filha, não aparece em outro lugar. Jesus está falando para ela de uma proximidade, daquilo que havia sido prometido. Ela não seria mais indigente, ela não seria mais uma pecadora, ela não seria mais uma pessoa excluída da sociedade, era filha, como Deus havia prometido. Filha, a tua fé te sarou, vai-te em paz e ser curada desta tua aflição. Eu gosto desse texto, aflição. Esse texto ele vai estar na King James e na Revista Corrigida e Anotada, somente nessas duas versões. As outras trazem mal, está curada desse mal, está curada dessa enfermidade. Por que que esse texto, aflição, fala muito com a gente? Aflição, cadê a Fatinha? Não está aqui? Aflição, para quem lida com intercessão, para quem lida visitando, é um texto muito interessante, porque tem muita enfermidade, muita doença que a medicina não cura. Ok? Muita doença, muita enfermidade que a medicina não cura. Se você ler o texto, você vai ver que ela foi em vários médicos e não conseguiu ser curada. Gastou muito dinheiro e não conseguiu ser curada. Aflição significa que tem doença que não é para a medicina, pastor Reinaldo. Mas é para um instrumento de Deus, como vocês que estão aqui, destinado a chegar junto àquela pessoa que está passando por essa aflição, orar por ela para que Deus ouça e cure essa pessoa. Amém? Acho que vocês estão sem fé. Deixa eu repetir. Aflição não é uma enfermidade que a medicina cure. É para você, servo do reino, lavado e remido no sangue do Senhor. É para você que entendeu esse propósito, que você tem que se importar com aquele que está perto de você, sofrendo. A outra definição para aflição é que essa cura, ela não vai ser hoje e amanhã ela vai voltar, como a gente vê muitas vezes. Ela é permanente. Uma vez curada, curada para sempre. E Jesus ele diz isso para essa mulher: filha, vai-te em paz, ser curada desta tua aflição. Porque Deus vai agir. O médico tentou, não conseguiu. Os remédios foram ministrados, não conseguiram resolver o problema. Você nunca mais vai sofrer por isso. Vá em paz. Às vezes a gente tem medo de falar para as pessoas, dizer assim: olha, Deus te cura, Deus te liberta, Deus te transforma. Qual é o nosso medo? De não ser transformado, de não ser curado, de não ser liberto. Não faça dessa forma, não pense dessa forma. Quando Ele vem, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma, Ele muda. A igreja, queridos, na face da terra,
comunidade Batista da Paz e as irmãs co-irmãs têm que pensar dessa forma, como Cristo de fato agiu. Fomos constituídos agente do reino de Deus para fazer isso. Não foi para a gente temer. Romanos capítulo 11, eu quero que você abra comigo aí, versículo 2. A palavra diz o seguinte: Deus, apenas a parte A do versículo, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Esse termo, de antemão conheceu, ele significa, o termo no grego é prognóstico, e significa prognóstico para a nossa medicina hoje. Aquilo que a medicina faz para arranjar remédio para uma doença, evitar uma doença, uma enfermidade, uma epidemia, uma endemia, se faz um prognóstico. E diagnóstico e prognóstico na medicina tem a ver com pessoas. Observe isso, queridos, muito importante para a igreja. Tem a ver com pessoas. Assim também como essa situação que a gente viu, conheceu, antemão conheceu, de antemão conheceu, tem a ver com pessoas. Em nenhum momento esse texto ele se refere a eventos. Em nenhum momento esse texto se refere a movimentos, ajuntamentos, rebanho, manada. Eu estava vendo até uns comentários, Mara, que alguns comentaristas falam que Deus, ele não é um Deus, ele não é o dono da manada, não é o dono do rebanho. Ele é o pastor. Ele é o vaqueiro. Pastor Reinaldo que tem boi aí, no mato, milhares de bois, cabeça de bois. Quando ele olha aquela manada de cima daquele monte lá, ele vê uma manada de animais. Aleluia, diga amém. Ele tem mesmo. Ele vê aquela manada, ele vê uma manada. Mas o vaqueiro do pastor Reinaldo, ele não vê a manada, ele vê o boi. Ele vê a vaca, o bezerro. E talvez esse vaqueiro dê nome para cada um deles. Da mesma forma, quando Deus olha para a gente, ele não vê uma manada, um rebanho, ele vê nome. Aldeir, Adriana, Sebastião, Tatão, Alexandre. Amém? Ele não vê manada. Ele não vê movimento, ele não vê eventos. Ele lida com pessoas, lida com nomes. Da mesma forma que o pastor da ovelha, dono da ovelha, das ovelhas, eles viam rebanho, mas o pastor da ovelha, ele via animais individuais. E talvez ele desse um nome para cada um deles. Deus, quando olha para esse monte de gente, ele não vê um rebanho, ele vê pessoas, nomes, com quem ele se relaciona de forma individual. A necessidade de um não é de todos. A fraqueza de um não é de todos. A visão de um não é de todos. Por isso que o texto fala que de antemão conheceu pessoas. Jesus sabia uma coisa muito interessante, queridos, nesse texto dessa mulher. Jesus sabia, quando ela toca nele, Jesus sabia que ela tinha tocado. Sim ou não? Sabia. Quando ela toca nele, e a palavra diz que dele saiu o poder, ele sabia que ela tinha sido curada. Sim ou não? Ela também sabia. Porque imediatamente o sangue estancou, a hemorragia estancou. Mas a palavra diz que ele foi e perguntou: quem me tocou? O que isso quer dizer para a gente? Quem me tocou? Mais uma vez, de antemão conheceu. Quem me tocou? Em vários momentos ele tira a pessoa
do meio do povo e vai tratar com ela de uma forma particular. Ele queria saber aquela mulher, ele queria conhecer aquela mulher. Ele queria lidar diretamente com aquela mulher, do fluxo de sangue. Quem me tocou? E ele vai até ela fica assustada, se ajoelha, e quando ele fala, filha, você foi curada. E se você vê vários eventos, quando ele se encontra com a mulher samaritana, acho isso maravilhoso. Escolheu a hora do dia em que não havia ninguém perto daquele poço. E ela também sabia que aquela hora não havia ninguém. O que ele falou para ela, ele não queria que fosse exposto. Ele não queria que ninguém soubesse que ela já tinha tido vários maridos e aquele era o quinto. De antemão conheceu. Lida com pessoas. Quando ele se encontrou com Paulo, ele não fez o movimento de estar junto de Paulo na multidão. Não, ele encontra na estrada de Damasco. Ele lida com uma pessoa individual. E assim a gente vai vendo várias situações em que Jesus tira a pessoa do meio da multidão para lidar com ela de uma forma pessoal, individual. De antemão conheceu. Amém? Vejo vocês muito quietos. Estou terminando. A gente vê também o caso do Levi, né, que vai na coletoria. A gente vê o caso de Zaqueu. Lembra que ele vai para uma árvore, vai para aquela árvore, e de repente ele desce, vai para a sua casa e fala, olha, eu vou para a tua casa. Ele não quer expor as pessoas no meio da multidão. Sempre ele tira da multidão para tratar diretamente com ela. Paulo, a mulher samaritana. Aleluia. Eu quero que você abra comigo também, lá em Oséias, eu tenho o texto aqui, Oséias capítulo 14. A palavra do Senhor diz assim, capítulo 14, versículo 4 e 5. Curarei a tua enfermidade. Essa é uma promessa de filhos para arrependidos, de gentes reais, para se tornarem filhos reais. Curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Aleluia. Uma coisa muito interessante, quando nós vemos nesse texto, Deus, mais uma vez, Ele tirando, se você vê os textos em que Deus lida com Israel, Ele está sempre tirando, é como se fosse um filho meu, tirando ele do meio da multidão e trazendo para junto de si, para falar o coração daquela pessoa, daquele filho. E Ele faz isso com todos nós, queridos. Ele está dizendo para Israel, está dizendo para cada um de vocês, para mim, Ele nos deu um novo nome, Ele nos deu um novo coração, Ele nos deu um novo pai, Ele nos deu uma nova família, uma nova pátria, e Ele nos faz co-participante da sua natureza divina. Deus é um Deus que tira do meio da multidão, tira das nossas dificuldades, dos nossos problemas, traz para junto dele para que seja filho. E se você ler Romanos, você vai ver isso, adoção, a justificação é uma mola que nos leva à adoção de filhos. A salvação nos leva à condição de filhos, a reconciliação nos leva à condição de filhos de Deus. Temos um novo nome, temos um novo coração, temos um novo pai, temos uma nova família, temos uma nova pátria e somos co-participantes da sua natureza divina. Aleluia. Amém? Amém ou misericórdia? Eu acho que é mais misericórdia do que amém. Mas você está nessa condição, queridos, filhos, não mais indigentes, não mais pecadores, não mais ímpios, não mais fracos, mas filhos.
E quem é pai, quem é mãe, sabe o que é um filho. Até mesmo quem é irmão, sabe o que é um filho. Amém, queridos? Eu quero chamar o Ministério de